Bem-vinda nesta manhã, bom dia a todos, aleluia. Bom, queridos, nós vamos retomar aqui a nossa conversa que iniciamos na live de segunda-feira. Na verdade, uma continuidade da palavra que Deus nos deu na noite de domingo. Cada domingo nós estamos falando sobre a fé como uma força, né? Como já mencionei aqui para vocês na nossa live, já falamos da fé como uma força criativa, a fé como uma força sustentável, a fé como uma força de combate. E agora nós estamos falando nessa semana sobre a fé como uma força para a maturidade. E estamos destacando o processo de desenvolvimento e maturidade que cada um de nós precisamos vivenciar na nossa fé. E nós estamos nos baseando no livro, na vida de Daniel, extraindo alguns pontos sobressalentes a respeito do processo de amadurecimento, tanto do propósito de Deus na vida de Daniel, como também a sua fé em Deus. Então estamos mais firmados ali em Daniel capítulo 1, 2, onde nós encontramos esse processo de desenvolvimento na vida de Daniel. Amém? Então estamos extraindo alguns pontos sobressalentes da vida de Daniel, identificamos aí alguns princípios, né, que podem ser aplicados no processo de desenvolvimento e maturidade da nossa fé. Então já colocamos alguns pontos importantes. Se você perdeu uma dessas lives, você pode ir até o meu canal no YouTube, Alberto Pires, e lá você vai encontrar todas estas palavras que estão ali para a edificação do povo de Deus, que você possa ser abençoado, edificado por meio dessa palavra. Amém? Então, está aqui o Bruno conosco, lá de Indaiatuba. Deus abençoe, Bruno, abençoe a Bispa Cláudia, o apóstolo Valdemar, toda essa gente querida. Pastora Sueli, bom dia, graça e paz. Pastora Grace, para nós aqui a tia Dedê. Deus te abençoe, Grace, beijo no teu coração. Quem mais está aí com a gente? Glória a Deus, só estou dando um tempinho para que todos possam se conectar, amém? E a gente possa entrar na palavra de hoje, na reflexão de hoje, ok? Lembrando que nós estamos falando sobre a fé como uma força para a maturidade. Nós aprendemos que Deus, tudo que Ele fez, Ele criou, Ele intenciona que vá de um estado até ao seu estado de formação. Então, quando falando de maturidade, nós estamos falando de algo que se completa, algo que está devidamente formado, né, para o bom funcionamento, para que se cumpra a razão, a finalidade daquilo. Então, algumas coisas que só vão começar a produzir mesmo nas nossas vidas, a dar resultados quando nós levamos isso a um nível de maturidade. Amém? Edna, bom dia, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. O irmão Wilson Vanderlei, Deus te abençoe, Wilson, beijo no teu coração, querido. A Elma também sempre conectada aqui conosco, Deus te abençoe, Elma, que a paz do Senhor seja na tua vida, no teu coração, amém? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Então vamos já comentando a palavra de hoje. Estamos falando sobre a vida de Daniel, não estudando a vida, de Daniel, mas tirando alguns pontos importantes ali relacionados a esse processo de desenvolvimento e maturidade da nossa fé. Amém? Olha a Solange aqui conosco também, Solange Silva. Bom dia, querida. Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Glória a Deus. Estão prevalecendo, prosseguindo para o alvo? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós falamos sobre a importância, na quarta-feira eu destaquei esse princípio importante de nós estarmos vivendo a ordem de Deus para nossas vidas. Em tudo que Deus estabelece, há uma ordem também aí, e nós precisamos reconhecer essa ordem para que de fato, na ordem, Deus possa então honrar as nossas vidas e possamos cumprir todo o propósito que Ele tem. Falamos disso quando Daniel segue todos os protocolos para que ele possa estar diante do rei. E hoje, justamente quando Daniel termina de declarar a Nabucodonosor o sonho,
né, junto com a sua interpretação. Em Daniel 2, capítulo 2, versículo 45, está escrito assim, ó, como viste, Daniel está falando aqui com Nabucodonosor, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, a palavra fiel aqui é a palavra aramaica Amã, que nós estamos estudando, e se relaciona justamente a essa força da fé como uma força para a maturidade, né? A fé como uma força para a maturidade. Então, Daniel usa esse termo Amã aqui para confirmar que a interpretação do sonho é certa. Amém? Então, depois de ele ter falado para o rei o sonho e dado a sua devida interpretação, ele diz para o rei, certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, é que o impressionante é que até aqui não há registro de que Daniel tenha usado o seu dom de interpretação. Amém? Até o momento em que ele é chamado diante de Nabucodonosor e ali ele expressa, né, tanto ele fala sobre o sonho e dá a sua devida interpretação, até aí nós já sabíamos que Deus havia abençoado Daniel, dado a ele sabedoria em sonhos e em visões. Porém, até nesse momento, até esse ponto, Daniel ainda não tinha feito, pelo menos é o que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia não mostra que ele tenha usado esse dom antes deste momento. Então, ainda que Daniel tenha reconhecido, né, a sua capacidade de entender visões e sonhos, lá no capítulo 1 nós já vimos isso, a Bíblia não diz que ele realmente usa, né, essa capacidade, esse dom, essa habilidade até o momento em que ele é levado à presença do rei Nabucodonosor. Então isso sugere, na leitura da palavra, né, isso nos sugere que ele não compartilha esse dom, pelo menos não publicamente, até o momento em que se faz necessário. Então Daniel não sai pela Babilônia, né, entre os seus, promovendo o seu dom para alavancar o seu nome, né, para fazer notório a sua pessoa, né, para se distinguir das demais pessoas, mas pelo contrário, ele vai cultivando esse dom, cultivando o seu relacionamento com o doador, com aquele que lhe deu o dom, e nesse caso, claro, é Deus. Então, esse relacionamento com Deus, à medida que Daniel vai cultivando essa relação com Deus, né, esse relacionamento permite que ele responda quando a necessidade se apresenta. Então, ele não faz uso do seu dom de uma maneira inconveniente, ou simplesmente porque Deus deu a ele saiu promovendo isso. Não, ele aguarda o momento certo. Então, antes de cultivar esse dom em si mesmo, ele coloca ênfase no cultivo do seu relacionamento com Deus. E isso aqui é que faz toda a diferença. Por quê, queridos? Porque nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de algo que foi levado a um estado de maturidade, algo que está completo, algo que está bem formado. Então você percebe, né, a sabedoria de Daniel, você percebe também aqui a ousadia de Daniel, não está baseada, não está fundamentada no seu dom, no seu talento, na sua habilidade, mas sim no seu relacionamento com Deus, na experiência que ele tem, né, no seu relacionamento com Deus, de que Deus responde, de que Deus dá a palavra fiel e verdadeira. Então, Daniel não está confiante de que a interpretação é certa, porque ele tem o talento, porque ele tem o dom, porque ele tem a habilidade, mas porque ele está com Deus há tempo suficiente, amém, para saber quando Deus está falando. Então essa é uma grande evidência, queridos, de maturidade, amém? Faz sentido para você aquilo que eu estou falando? Então ele não se baseia, né, ou em outras palavras, ele não coloca a sua confiança, ele não coloca a sua fé no seu dom, na sua habilidade, e aí ele coloca a sua confiança totalmente em Deus. Então, muitas vezes nós podemos sutilmente, né, nos apegarmos aos nossos dons, aos nossos talentos e habilidades e
e acabar confiando mais nessas coisas do que em Deus. Então, a ênfase de Daniel está no seu relacionamento com Deus. E é isso que lhe vai dar segurança, é isso que vai lhe dar confiança, e não a sua habilidade em si. Amém? Glória a Deus. Olha, o Wilson está comentando aqui com a gente, né, Vanderlei? Deus continue te usando poderosamente para nos alinhar com a palavra da verdade. Amém, querido? Deus te abençoe. Bom dia a todos. Então, aqueles que entraram agora, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Estamos falando sobre um princípio importante aqui, que é justamente o princípio de nós cultivarmos o nosso relacionamento com Deus mais do que o nosso dom. Amém? Não que a gente não tenha que desenvolver os nossos dons. Todos os nossos dons precisam também ser levados ao nível de maturidade. Mas nós vamos amadurecendo no uso dos dons, das habilidades, enfim, dos recursos que Deus tem nos dado, à medida que nós vamos também desenvolvendo e amadurecendo a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. E aí é muito importante que a gente já não faça as coisas confiando nos recursos que nós temos, mesmo nas habilidades e dons que nos foram conferidos pela graça de Deus, mas que confiemos sim no Senhor. E essa confiança deve existir como produto, como um fruto do nosso relacionamento com Ele. Amém? Então, Daniel não pode confiar na sua habilidade ou na experiência desse assunto, até porque ele não tinha isso, mas ele pôde confiar plenamente em Deus. Por isso que ele foi capaz de chegar para o rei e dizer: Deus, a palavra é verdadeira, a interpretação é certa, quer dizer, fiel, não há nenhum equívoco. Por quê? Porque Daniel tem a confiança de que não foi simplesmente o seu dom, mas foi Deus falando com ele, revelando a ele. Então, o amadurecimento de sua fé, queridos, ao longo dos anos, né, vai ensinar você a exatamente como fazer as coisas e na hora de fazer as coisas. Foi isso que a gente viu aqui na vida de Daniel. O amadurecimento na vida de Daniel, na fé de Daniel, ao longo da sua experiência com Deus, o ensinou exatamente como fazer. Amém? Onde Daniel não tinha certeza de si mesmo, ele é totalmente confiante em Deus. E essa é uma fé madura, uma fé que está se formando, né? Se completando. Amém? Então, no processo de desenvolvimento da maturidade da sua fé, siga o exemplo de Daniel, né? Concentre-se mais no seu relacionamento com Deus do que na exibição dos seus dons, talentos ou habilidades. A fé que você desenvolve em Deus vai fundamentar o dom, amém? Isso vai se tornar algo maior do que você mesmo e vai te ensinar como usar. Espera aí só um pouquinho, queridos, que caiu aqui o sinal da nossa câmera. Só um momentinho que eu já estou voltando aqui com o sinal da câmera. Deixa eu ver aqui. Voltou. Amém? Estamos aí. Então eu bati a mão aqui, acho que desconectou a câmera. Tá certo? Está aí comigo? Muito bem. Então vamos lá, voltando aqui, né? A fé que você desenvolve em Deus vai criar a base, o fundamento sólido para o uso do dom. E esse dom Deus poderá usar de uma maneira poderosa. Então, esse cultivo do relacionamento com Deus e o amadurecimento da sua fé é que vai ensinar quando e como usar, né, de uma maneira proveitosa os dons para que eles cumpram o propósito. Enfim, todo o talento, toda a habilidade que Deus tem te dado para que de fato isso promova a edificação da igreja do Senhor, do povo de Deus. Mais um princípio que eu gostaria de compartilhar aqui, lendo com vocês em Daniel, capítulo 2, versículos 47 em diante, diz assim, disse o rei a Daniel, isso depois que Daniel disse que interpretou o sonho, falou que era certo, que era fiel à interpretação do sonho. Então, olha como respondeu o rei Nabucodonosor diante da postura e da declaração de Daniel. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Observa que não só
o dom de Daniel dá acesso, como a Bíblia fala aqui, os dons do homem, né, os presentes do homem, as dádivas que Deus dá ao homem, né, lhe darão acesso, abrirão portas, o colocará em lugares, em contextos, onde no exercício desse dom, o que vai acontecer muitas vezes é que eu e você vamos ter uma certa promoção, uma certa evidência. Então observe que, na verdade, o rei ficou tão impressionado com a postura de Daniel e que não glorificou a Daniel, mas ele glorificou a Deus, porque ele reconheceu que era Deus nessa causa. Porém, o que acontece? Ele entende que Daniel é o instrumento de Deus aí. E Daniel também, em todo o tempo, ele não se coloca em nenhum momento como a fonte da coisa, amém? Como responsável daquilo, mas ele direciona tudo isso para a glória de Deus. Então, todo o tempo ele está estabelecendo que não é ele, não é por ele, mas é Deus. E que por causa do propósito de Deus, então Deus revelou ao rei, aleluia, caiu de novo meu sinal aqui da câmera, acho que eu estou com algum probleminha aqui, espera aí que eu já volto, gente, ok, estamos aí. Então, o que acontece? Em todo tempo, Daniel está destacando aí o propósito de Deus. Deus é que o fez saber ao rei o que há de acontecer e deu a interpretação disso. Então, não se trata de mim, não se trata de você. Lembra que nós falamos já essa semana? Mas se trata do quê? Do propósito de Deus. Então, tanto no que concerne às perseguições, como também, sabe, nas aprovações. Meu Deus do céu. Acho que a câmera está com um probleminha hoje aqui. Está caindo toda hora. Agora não bati em nada não. Mas está tudo bem, né? Vocês estão aí comigo. Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece? Tanto na perseguição, na luta, na prova, como também na promoção, né? No crescimento, na prosperidade, em todo o tempo Daniel sabe reconhecer Deus aí. E sabe que é não por conta dele, mas sim por conta do propósito que Deus estabeleceu. Amém? É porque Deus tem um propósito. Então foi isso que nós falamos na segunda-feira. Não se trata, sabe, especificamente da gente, mas do propósito que Deus tem na nossa vida, do propósito que Deus tem na sua vida. Então, tanto eu preciso reconhecer nas provas, nas lutas, nos desafios, sabe, que eu tenho uma posição em Deus, e essa posição vai demandar alguns testes, algumas provas, alguns desafios, como também na promoção, no crescimento, sabe, na prosperidade, quando as coisas crescem, né? E nós somos colocados em lugares favoráveis. Então, o que acontece? Não se trata da gente, se trata do propósito de Deus. Não é o meu dom, né? Não é, sabe, a graça que Deus colocou na minha vida simplesmente, mas é o propósito de Deus. Então, por causa desse propósito, em sua graça, Deus concede a nós um chamado. Deus concede a cada um de nós um dom, uma habilidade, para que nós possamos desenvolver esse chamado e cumprir o seu propósito. Então se trata aqui do propósito, amém? E nesse momento Daniel é engrandecido e colocado em uma posição de governo, de destaque, de alta influência. Mas olha o que o texto segue dizendo. Então, depois que o rei engrandece, coloca ele como governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A Bíblia diz que Daniel faz um pedido ao rei Nabucodonosor para constituir a Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, que estiveram com ele na oração, amém? Que estiveram com ele na concordância. Então, que eles fossem colocados sobre os negócios da província da Babilônia. Porém, Daniel permaneceu na corte do rei, diz a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que Daniel faz quando ele recebe autoridade, quando ele recebe a influência, ele não usa essa autoridade, essa influência, só para beneficiar a si mesmo. Então, Daniel usa essa influência para garantir que outras pessoas, inclusive pessoas que estão participando com ele nesse processo, né, que oraram com ele, que estiveram ali, sabe, guerreando com ele, também foram ser promovidos no reino. Então, Daniel usa a sua autoridade para promover o reino de Deus, colocando pessoas no poder, né? Pessoas comprometidas com Deus e que permanecerão fiel no seu mandato de domínio.
Então, uma das melhores maneiras de determinar seu progresso no amadurecimento da fé é verificar se a sua posição de influência ajuda também a capacitar outras pessoas para que elas possam cumprir o seu propósito. Então, a fé, quando nós operamos em fé, veja bem, a fé não só nos promove pessoalmente, mas a fé também deve promover aqueles com quem nós nos relacionamos, amém? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quer dizer, normalmente o chamado de Deus nas nossas vidas não se trata de nós, sabe? É algo para fora, é algo para os outros, é pelos outros, é para os outros em Cristo Jesus. Então, devemos administrar a influência de uma maneira que, sabe, o lugar, o ambiente, a região onde Deus nos colocou, possa ser transformada, possa mudar por causa da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, as coisas devem melhorar, a vida das pessoas também deve melhorar, a nossa fé deve promover a vida de outras pessoas também que estão conosco. Então, a fé madura nunca vai avançar apenas, sabe, a pessoa que a usa, que a emprega, mas ela vai funcionar a partir de uma agenda do reino de Deus. E nessa agenda do reino de Deus, você vai ajudar a muitas pessoas para que elas permaneçam fundamentadas, para que elas também possam avançar, crescer, amém? E desenvolver o chamado de Deus em suas vidas, cumprindo assim o propósito de Deus. Esse é o segundo princípio que eu destaco nessa manhã. E a fé, por isso que eu digo que a fé é uma influência que agrega valor do reino na vida das outras pessoas. Então, quando nós estamos desenvolvendo a nossa fé, sabe, não só nós seremos promovidos nos desígnios de Deus, mas também haverá manifestação na vida de outras pessoas, nós iremos capacitar, ajudar, sabe, preparar, inclusive favorecer outras pessoas para que elas também possam avançar, para que elas também possam crescer, para que elas também possam alcançar o seu propósito em Deus, queridos. Amém? Então, repassando, primeiro, cultive o seu relacionamento com Deus mais do que os teus dons, mais do que as tuas habilidades. Eu não estou dizendo que você não tem que cultivar os seus dons e as suas habilidades. Todos os dons e habilidades devem ser levados a um nível de maturidade. Porém, o mais importante do que isso é o amadurecimento da sua fé. E o amadurecimento da sua fé vem por meio de você cultivar o teu relacionamento com Deus. Então, é daí que você vai ganhar a confiança, a segurança, a autoridade e principalmente a sabedoria e o discernimento de como usar o seu dom, quando usar o seu dom. Amém? No momento certo, no tempo certo, sabendo que para todo propósito existe um tempo estabelecido, não é isso? Existe um tempo estabelecido, um tempo determinado. Então, há um momento certo de nós promovermos, sabe, os dons, os talentos, as habilidades que Deus tem colocado nas nossas vidas, num momento em que de fato isso vai cumprir o propósito. E não se trata de nós, não se trata, sabe, dos nossos sonhos pessoais, das nossas ambições, mas se trata do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Segundo princípio dessa manhã, a fé promove as pessoas que estão ao seu lado. Quando você começa a crescer em fé, você também vai, através desse processo de crescimento de fé, facilitar os processos na vida de outras pessoas para também que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, para que elas também possam ganhar o seu lugar de influência no reino de Deus. E o último princípio que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã é o que está em Gálatas capítulo 3, versículo 7. É interessante porque ontem à noite eu estava meditando ainda nessa palavra e li um pouquinho mais lá à frente quando Daniel é levado à cova dos leões, e todos nós conhecemos esse episódio na palavra de Deus. Então, o que acontece é que ele foi levado e jogado justamente numa cova de leões, e Daniel, ele era da tribo de Judá. E a gente sabe que a marca, o sinal da tribo de Judá era o leão. Por isso que o leão da tribo de Judá, inclusive uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele cântico que nós cantávamos quando jovenzinhos. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Daniel é da tribo dos leões. Amém? E ele está colocado justamente ali numa cova de leões. Então, puxa vida, basicamente para mim, sabe, isso fala de uma herança que tem a ver com a família de Daniel, que tem a ver com o povo de Daniel.
né? Uma herança da tribo de Judá que está na vida dele. Então, não é à toa que Deus vem ali, né, e fecha a boca dos leões, e então Daniel, ele é provado e aprovado também nesse grande teste da sua fé. Mas o que eu quero, na verdade, falar aqui com vocês é a respeito da nossa herança. Não na nossa herança genética natural, mas na nossa herança espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, nós somos descendentes de Abraão, essa é a nossa genética espiritual, essa é a nossa herança espiritual, porque a fé nos posiciona dentro dessa herança, a fé, é isso que Paulo está dizendo aqui, por revelação do Espírito Santo. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. Então, pensa bem, Abraão foi quem? Conhecido como quem? Como o pai da fé. Então, todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então, a fé é uma herança na vida de todo aquele que confia em Deus. Está no teu genes espirituais, faz parte do teu DNA espiritual. Então, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, muito importante é nós reivindicarmos, olha bem, escuta isso, nós reivindicarmos a nossa herança, amém? Familiar, não familiar no sentido biológico, mas a herança familiar espiritual que nós temos por meio daquele que deixou esse grande legado, né, que foi conhecido na Bíblia como o pai da fé, Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão. Todos aqueles que confiam em Deus, todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, recebem a herança desse pai da fé. Amém? Portanto, é parte da nossa genética espiritual a fé. Então, quando sua família natural, biológica, for testada em alguma área de fé, mantenha-se em sua herança espiritual, sobrenatural. Amém? Com uma semente de Abraão nesta vida. Então reivindique, chame para si, tome posse, amém? Dessa herança que você tem na tua família espiritual. Por estar na linhagem de Abraão, assim como Daniel, você pode acessar esse legado espiritual de fé e aplicá-lo na sua vida natural, na sua família natural, amém? Então, aprenda a desenvolver, a fazer uso desse legado espiritual que a Bíblia afirma que você tem, porque a tua fé identifica-o com a família de Abraão e o posiciona como filho de Abraão. Então, isso significa que você pode tomar esse legado que você tem sobre a sua vida espiritual, amém? E aplicar essa fé na sua vida natural. Por isso nós estamos falando de uma fé sobrenatural nesses dias. Então eu afirmo novamente, por estar na linhagem de Abraão, né, assim como também Daniel, você pode acessar esse legado espiritual de fé na sua vida e aplicá-lo na sua casa, na sua família, nos seus negócios, amém? Em toda a sua vida. A fé está na sua linhagem. A confiança, a fé está na sua linhagem espiritual. A confiança é parte do teu DNA espiritual. Então, lembre-se quem você é e comece a orar e declarar como a semente de Abraão, amém? Um herdeiro dessa promessa, aleluia. E ao fazer isso, você ativará a fé, amém? De sua família espiritual, para que a sua família biológica, amém, possa ser abençoada e fortalecida em todo o propósito de Deus. Agora mesmo, você pode dizer, Senhor, eu creio nessa palavra. Você agora mesmo pode dizer, Senhor, eu creio em Ti. E a Tua palavra declara que todos os que são da fé são filhos da promessa, são filhos de Abraão, o nosso pai da fé. E agora eu reivindico esta fé espiritual, esse legado espiritual, essa herança espiritual de fé da minha família espiritual, amém? Para declarar a Tua palavra sobre as circunstâncias da minha vida, para declarar a Tua palavra sobre a minha casa, sobre a minha família, e declarar em nome de
Jesus, que nenhuma das palavras liberadas da parte do Senhor ao meu respeito e ao respeito da minha herança cairão por terra, mas toda palavra se cumprirá, toda palavra se cumprirá. Eu declaro que cada pessoa na minha casa, na minha família, está se alinhando à palavra, pelo poder da fé eu declaro isso, eu decreto isso em nome de Jesus, amém? Faça uso dessa herança, desse legado espiritual que você tem por causa da fé, amém? Que o posiciona como um filho de Abraão. Então, portanto, se você é filho, você tem essa herança. Você vai experimentar a libertação do Senhor na sua vida. Você vai experimentar a libertação do Senhor na sua casa. E não só você, mas outras pessoas também vão acessar essa fé, amém? E um amadurecimento sobrenatural chegará não só na sua vida, mas à sua casa, à sua família, em nome de Jesus, amém? Fazendo com que cada pessoa possa habitar numa realidade muito superior dessa fé que nós estamos chamando de Amã, por causa da palavra, tanto no hebraico quanto no aramaico, amém? Certa é a resposta, fiel é a interpretação, ó rei. Foram estas as palavras de Daniel a Nabucodonosor, porque ele já havia passado tempo suficiente com Deus para discernir, entender quando Deus está falando e o que Deus está falando. E por conta disso, ele foi lá e com firmeza declarou que a palavra era fiel e que a interpretação era verdadeira. E o rei se levanta e glorifica a Deus e reconhece, veja, o poderio de Nabucodonosor, soberano, amém? Um homem arrogante, soberbo, naquele momento ele reconhece a glória, o poder de Deus e atribui ao Deus de Daniel a excelência, a supremacia entre todos os deuses que ele já havia conhecido, amém? E entende que esse Deus é o verdadeiro revelador dos mistérios. Glória a Deus. Eu quero declarar que esta fé de Abraão está sendo ativada na tua casa, na tua família, através da sua vida, em nome de Jesus. Deus responderá à sua família, amém? Se você responder ao seu teste de fé. Deus responderá à sua casa, se você responder ao teste de fé que muitas vezes tem sido colocado na tua vida, no teu caminhar com Deus. Lembrando que cada um desses testes é para o teu desenvolvimento e para a manifestação do propósito. Porém, mais importante do que tudo isso, do que toda manifestação, é Deus confirmando a sua vida na palavra e confirmando a palavra na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe por meio dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Então, vou recapitular aqui os 3 pontos importantes dessa manhã, para você fixar, para você guardar. Amém? Primeiro, você cultive o teu relacionamento com Deus. Amém? Cultive o teu relacionamento com Deus mais do que você cultiva os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades. Ganhe experiência como fruto do teu relacionamento com Deus. Segundo, a fé, quando você começa a viver esse processo de desenvolvimento na sua fé, essa fé também vai promover a outras pessoas. Essa fé vai criar condições para que você possa ajudar outras pessoas, capacitar outras pessoas, promover outras pessoas nos propósitos de Deus. Amém? E, por último, lembre-se que a fé é uma herança espiritual na tua família espiritual. É um legado. Amém? Se falta fé na família natural, não falta fé na família espiritual. Se falta fé na família biológica, não falta fé na família sobrenatural. Filhos de Abraão, ativem essa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Presbítera Margarete está dizendo aqui, que caminhemos nesses dias debaixo de céus abertos por meio da nossa fé. Amém. A Kátia Valnense está comentando aqui conosco. Olha, vibro com essa palavra, apóstolo, porque creio nisso de todo o meu coração. Ativa essa palavra em minha vida, em minha casa e em tudo ao meu redor, pelo poder de Jesus. Deus é fiel. Amém, querida. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário aqui dessa palavra. A Elma está dizendo, eu recebo em nome de Jesus. Marlene também, eu recebo, Senhor, essas palavras, que essas palavras se ativem
em vossos corações agora. Glória a Deus. Oh, Nana, Deus te abençoe, querida. Amém. Ela está colocando amém aqui. Glória a Deus, Marli. Amém. Amém. Muitos amém. Estou recebendo aqui em nome de Jesus. Amém, irmã Neide. Senhor, eu preciso ativar esta fé, que seja ativada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo uma palavra de Deus nessa manhã para que vocês possam ser ativados na força da fé, como uma fé que amadurece na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, não esqueçam, por favor, de compartilhar essa live, tá bom? Na tua página do Facebook, é só clicar aí, compartilhar, tá bom? E você vai poder deixar aí mais marcado esse vídeo, né? Essa ministração, e muitas outras pessoas também possam acessar. Todas as vezes que vocês comentam, todas as vezes que vocês compartilham principalmente, né? Então isso ajuda a promover os vídeos que ficam aí gravados no Facebook. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? A irmã Selene está dizendo aqui, olha, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Irmão Vanderlei, que possamos caminhar nessa plataforma invisível de Deus. Glória a Deus. Irmã Maria José também, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, por esse dia de sexta-feira. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez e em Ti nós nos alegramos, em Ti nós descansamos, porque a nossa confiança está posta em Ti, Senhor. Pai, que esta palavra, esta reflexão da Tua palavra possa trazer edificação a cada ouvinte, a cada pessoa que assistir, tanto agora aquelas que estão assistindo, como aquelas que vão acessar posteriormente. Pai, alcance essas vidas por meio dessa palavra e que em nome de Jesus o Teu Espírito possa ativar no coração de cada um a fé necessária para esse processo de amadurecimento em Ti, Senhor. Eu abençoo cada casa, cada família, em nome de Jesus, e me uno à presbítera Margarete, a nossa intercessora, que declara que caminhemos debaixo de céus abertos. Que assim seja, que os céus se abram sobre esta vida, que os céus se abram sobre essa casa, que possamos estar debaixo de céus abertos para o louvor da Tua glória. Amém. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Assim seja. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em Cristo. Hoje à noite nós temos o nosso encontro, né? Nosso culto aqui no templo será transmitido online, sempre para poder alcançar as pessoas que não estão vindo aqui ao templo. E vamos estar juntos nessa noite, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso na presença de Deus. E nas lives eu volto com você na segunda-feira para inaugurar mais uma semana de tempos de refrigério. Lembrando, todas as segundas, quartas e sextas eu estou aqui com vocês às 10 da manhã, trazendo uma reflexão da palavra do Senhor, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem na graça, fiquem na paz, prossiga para o alvo.